Olá, meus amigos, graça e paz, que Deus te abençoe nesse dia, abençoe aí na sua família, no seu trabalho, no nome de Jesus, tá bom, queridos? Vamos dar continuidade aqui, que a gente já está na reta final, tá? São os últimos 2 vídeos, para a gente terminar esse assunto interminável, Dá para a gente falar aqui uns 50 vídeos sobre esse assunto, tem muita coisa na palavra de Deus a respeito desse tema, mas a gente vai fechar em 12 vídeos, tá bom, queridos? Então, a gente vai dar continuidade falando, né, e colhendo, e eu quero aproveitar esses 2 últimos vídeos para dar alguns conselhos para vocês a respeito desse tema das palavras, tá bom? E não tem livro melhor da Bíblia para dar conselho do que... Qual livro que eu vou usar? Provérbios de Salomão, meu irmão, não tem livro melhor. Então, nesses 2 últimos vídeos, eu vou usar só o livro de Provérbios para que o Espírito Santo possa fazer você refletir nas verdades bíblicas que estão no livro de Provérbios a respeito desse tema, né, das palavras, da gente falar, da gente dar declarações, tá bom? Então, eu quero começar com Provérbios 15, 26, que diz assim, olha: o Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras sem maldade. Olha o 28, o que é que diz? O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Então, esses 2 versos estão ligando a questão das palavras com a questão dos pensamentos. Queridos, Romanos 12, 2, sabe? Não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, da sua maneira de pensar, para que você seja capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabia que aquilo que a gente anda pensando muito acaba se tornando palavras? A distância entre o pensamento e uma palavra é pequenininha. Já ouviu alguém falar assim: eu falo o que eu penso? A Bíblia diz que o justo pensa bem antes de responder. Sabe o que significa pensar bem? É não falar o que pensa, é organizar os seus pensamentos antes de falar. E no verso 26 disse que o Senhor detesta os pensamentos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. Sabe, esses pensamentos maus que geram palavras de maldade, o Senhor detesta. O Senhor se agrada de bons pensamentos que geram palavras sem maldade em relação a outra pessoa ou qualquer situação que nós estejamos vivendo. Então, você quer um bom conselho nesse conteúdo de palavras para você começar a fazer as palavras a trabalharem a seu favor? O nosso desafio é esse. Se a gente está falando aqui que a gente vai acabar colhendo o que a gente está falando, se a gente está falando o tempo todo nessa série que as palavras acabam produzindo alguma coisa de volta para mim, recompensas, se a gente está falando que as palavras elas acabam direcionando o curso da nossa vida, então a gente precisa entender como começar a utilizar as palavras a nosso favor. E uma das principais dicas que eu posso te dar nesse assunto é você renovar a tua mente na palavra de Deus. Porque se você tiver com a tua mente cheia da palavra, o que vai sair da tua boca? A palavra. E aí, não vai ter nenhum desalinho entre o que você pensa, declara e o que você ora. Porque você ora a palavra, você pensa a palavra, você declara a palavra, está tudo em concordância, querido. E aí flui. Está entendendo? Então, às vezes, escuta só uma dica, às vezes não adianta a gente ficar brigando para não liberar palavras. Não vou falar. Às vezes a gente perde essa briga. Às vezes não, na maioria das vezes a gente perde essa briga e acaba falando. A gente tem que brigar primeiro aqui, ó. Se a gente conseguir renovar o pensamento, quer ver? Você está pensando em liberar uma palavra a respeito de certa pessoa, porque a pessoa te desapontou, fez alguma coisa, ou você viu alguma coisa que te desagradou, você quer liberar. Antes de você liberar essa palavra negativa, tente mudar o seu pensamento em relação a essa pessoa. Tente olhar para essa pessoa com outros olhos e ver alguma qualidade. Estimule de maneira proposital um pensamento bom a respeito dessa pessoa. Você vai ver que automaticamente, quando você conseguir gerar um pensamento positivo a respeito dessa pessoa ou dessa situação, não importa, a sua palavra também vai ser gerada de maneira positiva. Então a gente muda primeiro o pensamento para depois mudar
o conteúdo das palavras, porque senão a gente vai perder essa briga. Tá bom, queridos? Então, no próximo vídeo eu vou te dar mais um conselho só. Teria muitos conselhos para te falar, tá? Mas a gente vai ficar com esses dois e vou deixar que o Espírito Santo, ele esclareça mais sobre esse assunto no teu coração, tá bom? Porque não adianta, ainda que eu faça 30 vídeos, eu não vou conseguir esgotar o assunto. Na verdade, então a gente vai ficar até onde o Espírito Santo nos conduziu, tá bom? No próximo vídeo, a gente dá fim, né? Dá fim a essa série. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.